contribuição do biofungicida no manejo de doenças. O que a gente deve ficar mais atento? Esse é mais um tema do nosso episódio do Coopert Biotalks. Para responder várias questões, eu recebo aqui no estúdio Marcelino Borges de Brito, gerente de desenvolvimento de mercado Coopert. Seja muito bem-vindo, Marcelino. Muito obrigado, Renata. É uma satisfação estar com você mais esse episódio para falar de uma ferramenta que é extremamente importante para o sistema, né? Excelente, também online com a gente, o CEO da Agrocarregal, Luiz Henrique Carregal. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui nesse episódio, Carregal. Oi, Renata, tudo bem? Marcelino, como é que vai? Tudo bem? É sempre um prazer estar junto com vocês. Começamos então a falar sobre todo esse cenário. Como é que você tem visto realmente esse manejo, né, com a utilização do biofungicida no controle, pelas suas experiências, até pelo que você já tem observado safra após safra, Carregal, principalmente em relação à soja? Bom, o uso de alternativas para o manejo integrado de doença tem sido cada vez mais importante para a gente. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho com soja desde o finalzinho de 2001. E o que a gente viu ao longo dos anos, Renata, foram casos e mais casos de resistência acontecendo aos fungicidas sítio-específicos. Então nós começamos em 2006-2007 com o primeiro caso de resistência da ferrugem asiática e aos triazóis. E depois foram vários outros casos que a gente pode mencionar aí se for oportuno. E o que a gente tem verificado é que há uma necessidade muito grande da adoção de outras estratégias de manejo. E entre essas estratégias, uma delas é a associação do fungicida sítio-específico com outros produtos. Inicialmente, nós trabalhamos com os fungicidas multissítios, né? Mancozeb, clorotalonil, oxicloreto de cobre. E esses produtos são extremamente importantes dentro do manejo de doenças para o gerenciamento de resistência. Hoje, na minha visão, a gente está dando um novo pulo, né? Com controle biológico. Os testes estão sendo feitos aqui com a gente desde 2019, onde a gente tem associado o manejo biológico junto com o químico para o gerenciamento desses casos de resistência. Excelente. Falando do produto da tecnologia, o que você viu também de avanço, Marcelino? O que o Carregal comentou, né? É uma ferramenta hoje extremamente importante para o sistema, Renata, para agregar hoje, sendo como mais uma opção para o produtor rural, né? Então hoje a Coopert por si só ela tem uma ferramenta que é a base de bacilos púmilos, chamado Caravan, né? Que é um produto que ele tem o que a gente chama de multiação, né? Por que multiação? Ele tem vários modos de ações diferentes no próprio patógeno, porém ele também tem uma ação bem interessante em cima da própria planta, né? Que ele vai induzir aquela planta à resistência ou à tolerância a algum determinado estresse ali causado pelo patógeno. Então é uma ferramenta que ela é bem interessante para quebrar essa resistência ou para trabalhar um pouco mais dessas exposições, dessas moléculas sintéticas, para preservar o que nós já temos hoje de benéficos, né? Porque hoje todas as ferramentas, pensando no manejo de doenças foliares no geral, todas elas são importantes, né? Nenhuma ela mais ou menos do que a outra. Então, quanto mais tecnologias tem para preservar aquilo que nós já possuímos já de benéfico, melhor é. E o Caravan é mais uma ferramenta para a gente poder agregar nesse sistema para preservar aí as tecnologias benéficas que nós já encontramos. Excelente. Falando do Caravan, Carregal, o que você observou também de testes em campo? E claro, você citou muito bem todo esse histórico, né, em relação principalmente à resistência e hoje o que a gente tem com o sistema integrado, ou seja, utilizando o biológico ali com a junção também do químico. O que você observou de produtividade, de andamento de safra? Traz aqui alguns cases para nós. Bom, nós começamos em 2019, eu não sabia que era o Caravan, né? Era um produto na época codificado. E a gente fez teste para duas doenças específicas naquela época. Uma foi para a mancha parda, que é uma doença que a gente chama de DFC, apesar de eu não concordar com o nome, né? Uma doença que acontece desde cedo aí na cultura da soja. E a gente teve resultados realmente bastante interessantes. Nesse primeiro experimento, o produto foi utilizado de forma isolada, não era nem associado com os fungicidas químicos, né? Sítio específico. E a gente já teve resultado bastante interessante no controle dessa doença especificamente. Nós testamos também nessa mesma época, ainda sem saber que era o Caravan, né, o produto estava codificado, no controle da ferrugem, na ferrugem asiática. E esse resultado foi bastante interessante para mim,
porque ficou evidente que quando utilizado isoladamente para a ferrugem asiática a gente não teve um bom controle. Mas quando a gente associou ele ao fungicida químico tradicional, nós tivemos um ganho em controle muito próximo do que a gente já tinha visto com fungicidas multissítios. Então foi uma coisa que me impressionou bastante, porque não era nem essa expectativa que eu tinha em relação a um produto biológico, né? A gente sabe que agrega, mas eu não tinha expectativa que fosse tanto. E isso refletiu diretamente em produtividade. Eu não lembro os números exatos aqui de cabeça, mas, se não me engano, foram 6 ou 7 sacos a mais quando se utilizou o biológico associado ao químico. Essa safra agora, essa última safra, né, a 22-23, aí nós já trabalhamos com o Caravan, o produto já tem o registro, então foi um teste de campo muito mais relacionado com o posicionamento do produto. E a gente testou em diferentes condições, né? Nós fizemos com aplicações só do Caravan, o Caravan associado com o químico em 2 aplicações ou em 4 aplicações. E os resultados também foram bastante interessantes. E eu, particularmente, eu gostei muito do posicionamento quando ele entrou nas 2 primeiras pulverizações. A primeira do vegetativo, que normalmente a gente realiza aí com 25 a 30 dias após a emergência. Nesse caso, ele já entrou associado com o fungicida sítio específico. E na próxima aplicação, que é aquela que a gente chama de pré-fechamento, que vai variar aí dos 45 a 48 dias, 50 dias talvez, nós utilizamos ele novamente nessas 2 aplicações e eu gostei bastante do resultado. É interessante, eu acho, mencionar que quando eu fiz, por exemplo, só um determinado multissítio, clorotalonil, o resultado de eficácia foi maior do que quando eu fiz só com os biológicos. Só que quando eu trabalhei a associação, as 2 primeiras de biológico e as outras 2 eu utilizando o multissítio, foi quando a gente viu os melhores resultados em relação à produtividade. Então eu fiquei bastante satisfeito, porque a gente teve um ganho em cima do uso do fungicida multissítio exclusivamente, de mais ou menos 1,5 saco por hectare, tanto para clorotalonil quanto para mancozeb. Tudo bem que o primeiro resultado foi um resultado só, mas era muito evidente a diferença no campo visual e a colheita também. Muito bom. E para esta safra, né? Como é que você está trabalhando aí em Carregal? Então, essa safra nós estamos com uma expectativa bem legal, né? Junto com a Koppert, são a ideia de desenvolver diferentes experimentos com diferentes doenças. E a gente vai utilizar na nossa área comercial, nós vamos fazer a primeira aplicação no vegetativo, eu vou utilizar um fungicida aqui que é sítio específico e nós já vamos associar ele ao Caravan na primeira pulverização. Eu não vou fazer em 2 ainda, né, na minha área, nós vamos adotando a tecnologia aos poucos, mas eu fiquei bastante satisfeito e por esse motivo esse ano vai entrar na primeira aplicação. Os resultados que a gente obteve na safra passada, se eles se repetirem nessa safra, a próxima safra nós já vamos fazer conforme eu lhe disse, né? As 2 primeiras com fungicida biológico, né? No caso, o Bacillus pulmonis aí no Caravan, e as outras 2 nós vamos utilizar com fungicidas multissítios. A ideia é que o agricultor, né, e a gente tenta repassar isso para ele, que ele sempre faça o fungicida sítio específico associado a alguma coisa, seja com o biológico, seja com o multissítio tradicional. Excelente, Marcelina, ele trouxe aqui pra gente vários exemplos, né, ou seja, utilizando o multissítio, o que ele esperava e de repente foi uma outra consequência do que ele tinha de expectativa e agora como é que ele vai trabalhar nessa safra e já projetando a próxima. Então é realmente isso que acontece, né? A gente, claro, projeta a tecnologia, mas sempre há necessidade, assim, de observar safra após safra o que ocorre e a resposta tem que vir do campo realmente para a indústria entender como é que funciona esse processo e a gente tem um grande aliado que é o Carregal e é bacana trabalhar, assim, em aliança, né? Para a gente ter esses retornos também sobre o que acontece.
Sem dúvida, Renata. Hoje, na verdade, o manejo de fungicida do produtor é um manejo muito sensível, na verdade, né? Ele realmente vai trazer o produtor do céu ao inferno em questão de detalhes. Então, a gente trazendo esse manejo de fungicida para ele, sendo um manejo totalmente diferente, geralmente, do que ele costuma adotar, né? E realmente ele tirar daquilo que já é a zona de conforto dele ao longo dos anos, é um cenário que a gente tem que ir aos poucos, né? Então, a gente hoje adota muito o Carregal, né, como uma pessoa realmente um grande aliado nosso, né, que tem uma personalidade, que tem um conhecimento para nós absurdo, literalmente, e tem nos ensinado bastante, inclusive, como trabalhar o Carava. Isso tem trazido para nós uma segurança maior para a gente levar a tecnologia para o produtor, tem trazido, teoricamente, também segurança para o produtor e também tem trazido novos horizontes para a gente entender como que a gente pode aproveitar melhor a tecnologia, né? Então, por se tratar de uma ferramenta hoje que já conhecemos o potencial dela, mas ainda tem muita coisa ainda para se conhecer em questão de limitações e restrições, é onde que a gente está usando, no bom sentido, né, o professor Carregal para nos ajudar a orientar esses posicionamentos. E a gente tem conseguido trazer boas respostas, bem positivas. Então, esse processo gradual ele é natural, né? Então, essa adesão ela é natural também do produtor, da instituição, e assim a gente poder associar com as ferramentas que o produtor já vem adotando como o manejo padrão dele, né? Excelente. Carregar alguma, digamos assim, a gente sabe das adversidades que sempre ocorrem ao longo das safras, e nessa a gente fala muito da questão de El Niño, né? O que você está aguardando, enfim, como é que você deve trabalhar, algum posicionamento para trazer como experiência mesmo aqui para a nossa audiência? Bom, eu estou numa região que a gente é menos afetado por esses fenômenos climáticos. Rio Verde, eu costumo até brincar nas palestras aí que acho que é o lugar mais privilegiado do mundo, né? A gente sofre bem menos com El Niño, com Laninha. O que a gente tem visto nessas condições aqui pra gente é que às vezes a chuva fica mais irregular. A gente fala em Goiás que é chuva de manga, né? Chove em uma fazenda, às vezes não chove em outra, então ela realmente fica irregular. Mas nos 20 e poucos anos que eu estou aqui em Rio Verde, eu nunca vi um ano sem problema de doença. A altitude aqui favorece um orvalho até 9h30, 10 horas da manhã. Então, as minhas recomendações, na verdade, elas não mudam muito em função desses fenômenos climáticos. Mesmo a safra passada, que a gente teve um déficit hídrico no mês de outubro e mês de novembro, teve produtor que não aplicou, resolveu segurar as aplicações. A nossa recomendação foi mantida, nós fizemos as aplicações no vegetativo, no pré-fechamento, e mesmo nessas condições nós tivemos um excelente controle de doença. A soja mudou muito, Renata, nesses últimos anos, e hoje é quase toda de hábito indeterminado. Ela enche grão por camada, eu preciso proteger o terço inferior, e é por isso que as recomendações de fungicida elas têm mudado para que iniciem mais cedo, né? O orvalho que a gente tem aqui, como eu disse, ele é suficiente para a mancha parda começar aqui com 20 e poucos dias, principalmente em áreas onde eu não tenho cobertura de palha, a incidência é mais cedo ainda, o dano também ele é maior. E é legal porque esse pensamento, essa recomendação que a gente tem feito, as empresas têm seguido, né? Inclusive a Koppert com as recomendações já na fase vegetativa. E o Marcelino, embora tenha falado que eu tenho contribuído com eles, na verdade eu acho que tem outras pessoas que têm contribuído muito mais do que eu. Nós estamos começando, né, nesse projeto juntos agora. A Koppert criou um grupo de pesquisadores e consultores para ter uma visão bem crítica da coisa, não uma visão deslumbrada, né, do que o biológico resolve o problema do mundo. Então, assim, eu estou muito satisfeito de trabalhar com eles nesse aspecto, porque as recomendações elas têm que ser práticas, elas têm que gerar para o agricultor custo-benefício favorável. A gente tem que proteger a agricultura brasileira da melhor forma possível. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, com as recomendações que são as mais corretas possível, né? Para eu finalizar a minha resposta aí em relação aos fenômenos climáticos,
Eu acho que a turma do Norte e do Sul, eles vão sofrer mais. O Rio Grande do Sul com mais chuva. Sim. Então eu acho que lá eles vão ter que apertar mais o cinto em relação aí ao manejo. Talvez um número maior de pulverizações. Acredito que eles vão ter dificuldade até de cumprir os intervalos por causa do excesso de chuva. Então é melhor às vezes adiantar 1, 2 dias a aplicação do que atrasar uma semana por causa de condição climática, né? E a turma mais do norte, que talvez tenha períodos de estresse hídrico maiores, o que eu posso falar aqui do que eu vi do biológico até hoje é que a gente não vê efeitos adversos de fitotoxidez, então pode ser mais um aliado nesse manejo de doença e em condições, às vezes, com um estresse um pouco maior. Tá bem, muito boa explicação. E falando dessa questão de recomendação, Marcelino, é muito interessante, são 2 perguntas em relação, por exemplo, a esse adiantamento, digamos assim, da aplicação e o que ele citou, por exemplo, no sul do país e a diferença para o norte também, centro-norte, e a questão também de vocês se preocuparem tanto com o corpo técnico de pesquisadores para realmente ter ali uma massa crítica para ter as melhores orientações e recomendações em aplicações de tecnologia. Então, a questão do antecipar, né, e aí o Carregal comentou das doenças de finais de ciclo, na verdade é um nome que também eu não concordo, porque no final ela infecciona a planta já na fase ali bem cedo, na verdade, né? Ela manifesta um pouco a intensidade no final do ciclo da cultura, mas se a gente não manejar ela ali já na fase vegetativa, no final ela pode expressar com maior potencial lá no final. Então, antecipar essas aplicações, e principalmente agora que a gente vai ter um cenário de índice pluviométrico um pouco maior no sul, ele vai ser um cenário extremamente importante, para que realmente o produtor ele possa ter uma proteção maior desse bacheiro e aquela planta consiga dar a sequência ali com alto vigor, né, com baixa taxa de doença e vigor. E aí a questão dos pesquisadores, hoje esse é um ponto muito importante para nós, Renato, e a gente tem hoje um nicho de pesquisador e a gente gosta de trazer essas pessoas mais próximas e pessoas que realmente trazem para nós uma crítica. Porque só para chegar a bater nas costas e falar assim, tá excelente o que vocês estão fazendo, para nós não serve. A gente quer realmente ter olhos de fora para realmente falar assim, olha, acho que esse caminho é melhor, acho que esse caminho é diferente, acho que esse caminho aqui é o mais adequado. E nós temos regiões diferentes, né? Então, como eu disse mais cedo, né, anteriormente, o Brasil é um continente. Então, ou seja, nós temos realidades totalmente diferentes no sul, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente do Goiás, que o próprio Carregal comentou, do norte, né, São Paulo. Então, ou seja, nós temos percepções diferentes de diferentes pessoas, inclusive, e não somente da Koppert, nos traz um nível de excelência maior. Né? Porque é mais uma ferramenta que ela vai chegar e vai solucionar o problema, que vai ser realmente que vai mudar a agricultura. Não é bem assim. Né? É mais uma tecnologia que é associada com as tecnologias que o produtor já adota, junto aos conhecimentos associados em cada região, é onde que a gente vai chegar no ideal, na excelência. E aí vai realmente diminuir a taxa de doença, e aí eu já estendo isso para pragas também, e aí vai fazer com que o produtor ele comece a aumentar o seu teto produtivo. Né? E aí o seu lucro ele começa a aumentar cada vez mais. Como é que você tem trabalhado as pesquisas aí a campo também, Carregal? Você que é CEO, né, da Agrocarregal, digamos assim. Como é que vem esse direcionamento para as pesquisas e essa parceria também junto à Koppert? Bom, acho que a gente é CEO só no papel, né? Porque a função nossa é fazer pesquisa, é estar no campo, vendo o que realmente a gente pode agregar para o agricultor. E eu acho que hoje a gente trabalha com praticamente todas as empresas, né? De químico com quase todas, né? Biológico a gente trabalha mais com a Koppert, mas as pesquisas são bastante focadas para a realidade do agricultor, a necessidade dele. Então, muitas vezes os protocolos eles já vêm das próprias empresas, já vêm engessado, alguns deles, mas em muitos a gente tem a liberdade de opinar, de fazer um projeto, igual a gente fez para a Koppert esse ano, do que a gente acha que é importante, do que é dúvida do agricultor em relação ao uso, porque a gente precisa de novas ferramentas. E eu tenho até falado nas palestras, né, que o controle biológico hoje ele é importante dentro do manejo, mas que daqui uns dias vai ser fundamental. Não tem como a gente escapar muito disso. A gente vê alguns outros efeitos, sabe, que eu estava conversando com o Marcelino, que precisam ser mensurados.
Às vezes você não vê o controle tão forte igual do multissítio, mas você vê uma produtividade até maior. O que aconteceu, aonde que melhorou na planta, o que fez. E a gente sabe que essas rizobactérias aí, promotores de crescimento de planta, que elas podem fazer isso, que tem alguns efeitos que a gente chama de tônicos, né? Que melhoram a parte fisiológica da planta. Essa não é a minha especialidade, né? Tem outros pesquisadores com muito mais capacidade do que eu nesse quesito, mas a gente ajuda a direcionar as pesquisas para esse lado. Eu tenho que resolver o problema do agricultor no campo dentro de uma realidade que seja compatível com a possibilidade de uso dele no campo. Eu tenho que ter custo-benefício favorável, tem que ter aplicabilidade, tem que ser uma coisa prática, que funciona e que me dá retorno. Com certeza, é um pacote, né? Não é só pegar um exemplo, uma região e trabalhar especificamente, como a gente falou anteriormente, e também entender o todo, que é o que realmente acho que a Koppert presta muito atenção em ver a totalidade, o conjunto hoje do produtor rural, né? E são essas respostas que vêm através de pesquisa, tecnologia, manejo adequado de doenças. Então, para a gente fechando aqui, como é que você tem visto o futuro dessa tecnologia, do biofungicida associado no sistema integrado Koppert? O que a gente pode aguardar, em especial também para esta safra, Marcelino? Renata, hoje o biofungicida ele já é uma ferramenta para agregar o produtor, né? A dúvida do qual, se realmente ele é eficaz ou não, essa dúvida nós já matamos. A gente sabe que sim, ele traz benefícios para nós. O nosso desafio é agora entender essas interações de acordo com cada manejo. E é onde que a gente tem esses grandes aliados parceiros, né, que é o grupo nosso chamado Berkel Team, para poder nos ajudar a responder algumas perguntas pontuais, localizadas, né, que nada melhor do que o pesquisador ali naquela região para poder trazer para a gente. Então, hoje nós entendemos que o biológico em si, né, o biofungicida, o Carva, ele pode sim ser adotado como uma ferramenta principal do produtor, né, e aí ele vem trazendo bons benefícios de controle, vem trazendo boas respostas de produtividade, tem sido rentável para ele, e consequentemente a isso, aí é um benefício também direto para o produtor, médio e longo prazo, que ele vai preservar o que nós já temos hoje também das principais tecnologias sintéticas, né? Que isso é um ponto que é primordial. Excelente. Para você, então, Carregal, que trabalha já com a tecnologia, conforme você citou aqui, desde 2019, o que você espera no futuro, né? Nesse controle mais ideal e cada vez mais adequado para auxiliar o produtor no manejo de doenças, utilizando aí o biofungicida? Bom, quanto mais alternativas de manejo a gente tiver, mais fácil trabalhar com o gerenciamento de resistência. E o que me deixa mais satisfeito ainda é que as pesquisas não param. Nós já temos produtos novos aí sendo testados na parte dos biológicos, né, com promessas de efetividade até maiores do que a gente já tem hoje. Então, a gente acredita que o agricultor vai usufruir bastante dessa tecnologia já desde agora, né? Eu não sei se o pessoal fala muito, o futuro, né? Eu acho que o futuro já chegou, vai nos auxiliar bastante no gerenciamento de resistência, no manejo de doença. E a minha expectativa é que esses caras aí consigam cada vez mais produtos diferentes, mais eficientes, e que a gente possa disponibilizar isso para o agricultor o quanto antes. Tá certo, então muito obrigada, Carregal, pela sua presença aqui, agradeço também ao Marcelino, e esse foi mais um episódio do nosso Koppert Biotalks, hoje falando especialmente do manejo de doenças utilizando então biofungicida. Até o nosso próximo episódio.